Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, estamos iniciando mais um podcast NA e aqui ao meu lado, novamente, Monalisa Pelicione. Estamos na nossa segunda edição, nessa nova jornada, né, Pelicione? Nós dois aqui, juntamente com os nossos convidados, trazendo mais informação e conhecimento sobre o mundo do agronegócio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eva, mais uma vez aqui com você, estou muito feliz, Fred. E hoje um dia especial, estamos aqui com o Carlos Eduardo Sanches, ele é diretor de marketing da Netafim. A Netafim é uma empresa que tem especialidade em irrigação subterrânea. É isso, Carlos? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade a você, Fred e Monalisa, dizer que é uma alegria, eu como um apaixonado por agro, apaixonado por agricultura e irrigação, é um prazer enorme estar participando aqui do programa Notícias Agrícolas. O prazer é nosso te receber aqui. Que legal. Veio de Ribeirão para falar com a gente, né, Fred? Isso é importante. O podcast tem essa pegada, a gente pode dizer assim, né? Da presença do entrevistado aqui na bancada. E a gente fica muito feliz porque entrevista assim, olho no olho, a gente consegue ter mais conhecimento, né? A informação é mais objetiva. Você concorda, Carlos? Sem dúvida, eu acho que a agricultura ela demanda, né, esse olho no olho, você realmente se conectar e sentir esse olhar e esse tempo pós-pandemia, eles nos ensinou muito, mas que bom que a gente tem a oportunidade agora de voltar e de estar junto novamente, de ter essas interações. Muito legal. Eu só queria refazer a minha primeira pergunta para o Carlos, que eu falei que a Netafim era uma empresa de origem israelense especializada em irrigação subterrânea. É isso mesmo? Na verdade, esse é um ponto muito legal para a gente abordar aqui, Fred. Na verdade, a irrigação por gotejamento, ela foi inventada pela Netafim há 62 anos atrás e existe a possibilidade de utilizar essa irrigação tanto superficial quanto subterrâneo. Então ela nasceu de uma forma superficial, onde é uma história até muito curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que um engenheiro lá em Israel, há mais de 60 anos atrás, ele observou, ao caminhar em uma zona bastante árida, ele observou que uma planta se destacava das demais. E ele, muito curioso, poxa, mas eu estou numa região árida, todas as árvores aqui secas, por que essa árvorezinha bendita aqui, ela tá verdinha? Então ele cavou e viu que tinha uma tubulação que conduzia água para as casas de uma determinada comunidade, e havia um furo. E aí, através desse furo, começou a merejar, gotejar um pouco de água. E essa árvore, ela começou a aproveitar, curtir essa água e ela se destacou sobre as demais. Então, aí que nasceu a irrigação por gotejamento. Justamente. Então, nasceu a irrigação por gotejamento e que nos últimos, diria para você, Fred, que nos últimos 10 anos houve uma evolução tecnológica muito grande e que permitiu que esse sistema de irrigação trabalhasse também na oportunidade de subterrâneo, enterrado. Puxa vida, né, Monalisa? A gente trabalha há tantos anos, né, no agronegócio e é uma ideia tão simples que trouxe uma revolução para a agricultura. E que também fez de Israel ser referência em irrigação, né? Porque as maiores empresas de irrigação têm sede em Israel, né? Justamente, né? Israel hoje é um celeiro de produção de frutas e hortaliças para toda a Europa. Então, é um país pequeno com uma condição climática totalmente inóspita, mas que através da adoção de tecnologia, através da adoção e aplicação de água, se tornou um dos principais celeiros de produção de alimento, né, que hoje exporta alimento e, curiosamente, inclusive exporta água. Né? Então, através de processos de dessalinização da água do mar, né? Hoje Israel é um importante exportador de água para a Europa também. Então, Israel é terra fértil e abençoada, né? Que legal, muita gente nem imagina. É incrível, né? Porque é um país árido, menor que muitos estados do Brasil em espaço, né, territorial, mas que tem uma tecnologia sensacional, né, para fazer as coisas acontecerem. E aproveitando esse gancho, como é que é a história da Netafim no Brasil? Muito legal. A história da Netafim, ela confunde um pouco com a história Netafim com a história da irrigação no Brasil. Principalmente, são 30 anos, nós começamos aí a nossa operação na década de 90,
através de importação de material diretamente de Israel. A partir de 94, estruturamos um escritório próprio, uma estrutura própria para atender o mercado do Brasil. E de lá para cá, irrigamos aí mais de 80 culturas em todos os estados produtores na nossa diversidade do Brasil, seja do Manoz Pecan, lá no Rio Grande do Sul, até passando por cana, citros, café, e passando toda a parte de fruticultura, de petrolina, e chegando lá no melão de Mossoró. Então são mais de 80 culturas, 30 anos de história, e com uma proposta que tem muito a ver, uma proposta que nasceu há 60 anos atrás, mas que continua muito moderna, que é a proposta de produzir mais com menos. Ou seja, como eu ajudo a sustentar a produção de alimentos no mundo, mas preservando os recursos que a gente tem, que a gente sabe muito bem que são recursos finitos e que existe uma limitação nisso. É que a irrigação tem muito a ver com sustentabilidade, né? Então, Carlos, o que é irrigação para você? Legal. Irrigação, para mim, é a oportunidade que agricultores de todo mundo têm de colocar água para a planta em momentos chaves de produção agrícola, para que ela realmente possa expressar melhor o seu potencial produtivo. Então, de uma forma muito simples, a gente está vivenciando aí um fim de ano de laninha, e a gente vem observando o que vem acontecendo com o Rio Grande do Sul, né? Então, imaginem esses agricultores que colocaram lá boa tecnologia de sementes, plantio de forma mais moderna possível, máquinas agrícolas, toda a parte de nutrição, toda a parte de defensivos agrícolas, e realmente faltou água. E faltou água, a planta acaba não expressando o potencial que ela tem para produzir. Então todos esses investimentos, né, todos esses insumos aplicados na agricultura, eles acabam não se expressando. Então a irrigação, ela vem exatamente para isso, né, para mitigar, para neutralizar esses efeitos climáticos que a gente tem, seja um ano que está chovendo muito menos em alguns estados do Brasil ou alguma situação parecida, ou seja, para otimizar realmente a produção. Então, hoje existe um conceito muito importante no agro, que é o conceito de verticalização, que é exatamente o que a irrigação proporciona. Não existe mais a necessidade de só expandir horizontalmente, né? O Brasil teve uma jornada muito grande de expansão horizontal, ainda existem oportunidades, mas a grande oportunidade atual é a oportunidade realmente de expandir verticalmente. Eu não preciso adquirir novas propriedades a 1.000 quilômetros de distância da minha atual propriedade. Dá para produzir no mesmo local. Eu posso ter uma nova fazenda embaixo do meu pé, embaixo da minha própria fazenda que eu tenho com a irrigação. Então, para mim, eu costumo dizer assim, eu sou um apaixonado por irrigação, então falar de irrigação para mim poderia ficar aqui horas e horas falando. Eu tentei aqui sintetizar de uma forma mais objetiva possível. Monalisa, nós já tivemos aqui um convidado comentando sobre esse tema muito importante, porque, na verdade, 2 convidados aqui dessa bancada já expressaram a necessidade de avançarmos muito na irrigação, porque só assim nós vamos realmente bater mais recordes ainda de produção de alimentos, sem, inclusive, abrir mais áreas. Porque nós temos uma grande área de terra no Brasil, que chama-se terras em áreas de pecuária, que está aberta, que a gente pode transformar ela em área de produção agrícola, irrigando. Mas a legislação ainda é um grande desafio para nós, né? E outro dado importante é que nós só utilizamos 10% do potencial de irrigação na agricultura. Acho que são 60 milhões de hectares que podem ser irrigados e nós utilizamos somente 10%. Olha só o tamanho do desafio, Monalisa. E assim, pegando de novo esse gancho, eu pergunto, qual é o desafio então para vocês da Netafim para ampliar o mercado e demonstrar a eficiência da irrigação para os agricultores? Conscientizar os produtores, né? Eu acho que seria isso, né? Uma conscientização. Muito legal. Eu queria trazer aí algumas informações, alguns números, e para corroborar um pouco com essa nossa discussão. Então, se a gente fizer uma análise das áreas irrigadas no Brasil de 2000 a 2010, o Brasil
agregava novos hectares irrigados na ordem aí de 110 a 120 mil novos hectares ao ano. De 2000 a 2010. De 2010 a 2020, esse número dobrou. Então, a gente começa a falar de 220, 240 mil novos hectares médios, isso é uma média de 10 anos, obviamente, né? Na década entre 2010 e 2020. Quando a gente faz essa mesma análise para 21 e 22, esse número ele superou os 400 mil hectares irrigados ao ano. Então, a gente começa a entender que a gente está entrando num novo patamar de áreas irrigadas, e principalmente porque nos últimos 30 anos, os agricultores brasileiros fizeram fortíssimo investimento em tecnologias de produção como fertilidade de solo, mecanização agrícola, biotecnologia, parte de controle fitossanitário. Então, houve uma evolução muito grande do ponto de vista de novas tecnologias para esses agricultores. E aí, quando a gente entende o momento do agricultor brasileiro, né, o próximo grande salto, ele passa por irrigação, porque ele já fez esses investimentos que deveria fazer no passado. Outro ponto importante que faz parte desse contexto, desse ambiente, é o preço da terra, a valorização da terra. Então, nos últimos 30 anos, né, um hectare que custava R$1.000, R$2.000 o hectare, hoje esse mesmo hectare pode custar mais de R$150 mil o hectare. Então, o investimento em irrigação, ele passa a fazer muito mais sentido, né? Além de você ter a oportunidade de aumentar a produtividade, ou mesmo usar aqueles momentos que você não tem água da chuva, por exemplo, fazer uma terceira safra em alguns momentos. Então, o desafio, e aí eu começo a conectar um pouco com o seu ponto, Mona Lisa, que assim, qual que é o grande desafio? É a gente se conectar com toda a cadeia produtiva, seja empresas privadas, seja o setor público, seja o governo, para que realmente a irrigação ela passe a fazer parte do escopo ou do roteiro de produção agrícola e que realmente a gente possa alavancar esse negócio. Então, segundo a FAO, 40% da produção de alimento nos próximos anos, até 2040, vem do Brasil. E o Brasil, ele tem tudo para aceitar esse grande desafio. Mas depende da irrigação. Principalmente porque ele tem terra disponível, ele tem um clima favorável, que a gente recém falou, ou seja, que país do mundo que consegue fazer 3 safras num ano ou até 5 safras em 2 anos, né? Então, o Brasil tem um privilégio muito grande nesse quesito, e isso se conecta, né, muito forte a essa oportunidade de realmente utilizar, junto com esses 2 pilares, a água para colocar o Brasil realmente no próximo passo de um grande produtor de alimentos que vai ser realmente o celeiro de produção do mundo. Se a gente for olhar lá atrás, essa conscientização ela vem acontecendo, né? Devagar, mas está acontecendo. Por exemplo, antigamente não se tinha feijão, arroz o ano todo disponível no supermercado, porque não tinha como produzir sempre, né? Com a irrigação agora já consegue produzir o ano todo, por exemplo. E então você acredita que a irrigação, ela vem, essa questão das pessoas, dos produtores rurais estarem conectados com a irrigação, isso vem evoluindo mesmo? Faz sentido? Faz muito sentido essa sua colocação, Mona Lisa, e principalmente eu trago aqui um exemplo, né? Nós recém introduzimos a nossa tecnologia no caso do arroz. E o arroz é um alimento que está presente assim, no dia a dia de todo brasileiro. E se a gente for no supermercado, tem arroz lá agora. Tem arroz por conta da irrigação. Então, assim, existem essas possibilidades realmente de que esse agricultor possa produzir o ano inteiro. Você citou também um exemplo do feijão, que eu acho que é um exemplo muito legal, né? O feijão, da mesma forma que o arroz, ele faz parte, né, da rotina diária de alimentação da população brasileira. Um alimento básico, né? Um alimento básico, e cada vez mais existe tanta oferta de outros alimentos que a gente começa a entender que o feijão vai perdendo prioridade na prateleira.
Mas, por outro lado, aqueles agricultores que são irrigantes, eles têm a oportunidade de produzir o feijão na entre-safra. Sim, né? coisa que não acontecia antes. Coisa que não acontecia antes. Eu acho que esse é um Então ponto... estamos evoluindo. Sem dúvida, eu vejo assim uma evolução importante, ela ainda caminha a passos lentos, eu vejo que ainda falta um pouco mais de união, principalmente do setor privado. Só para você ter ideia, hoje a gente faz parte de alguns grupos, por exemplo o RINAI, que ele se conecta com as empresas privadas e o setor público, realmente para fomentar alguns entraves ou algumas barreiras que a irrigação ainda apresenta. Por exemplo, esse avanço ele existe, mas ele poderia ser maior. Eu vou te dar um exemplo de um tema que, para mim, como um apaixonado por irrigação, me incomoda muito. Como não haver uma legislação que regulamente, né, armazenamento de água? Armazenar, a gente é muito claro, nós temos um período de chuva que acontece geralmente aí no Brasil de setembro a março, abril, e depois entra em um período que realmente não tem chuvas. Por que não armazenar, né, não ter uma regulamentação para usar depois? Para usar depois, no momento que não está chovendo. De qualquer forma, essa água, o destino final dela é o mar. Então, esse tipo de iniciativa público-privada realmente poderia acelerar um pouco mais essa sensibilização das pessoas e acelerar um pouco mais esse processo. A gente percebe, né? O desafio é grande no sentido de conscientização, mas eu acho que principalmente dos governantes em melhorar a sua legislação para as outorgas. A gente percebe que o produtor ele está ávido, né? Ele precisa dessa tecnologia para ser mais produtivo. O mundo espera isso do Brasil. Nós já apresentamos essa possibilidade. Vamos ultrapassar 300 milhões de toneladas esse ano. Daqui 8 anos, daqui 7 anos, em 2030, há possibilidade de nós chegarmos a 400 milhões de toneladas. Isso, nós já discutimos isso aqui nessa bancada. E 30% desse aumento de produtividade vai vir pela irrigação. Então, os agricultores precisam, e você colocou num ponto sensível da nossa legislação, para que ela precise ser um pouco mais flexível nesse sentido. Eu queria dar um cortinho no nosso assunto agora, Mona Lisa, porque a Netafim é uma empresa que tem 60 anos, tem tecnologia israelense, nós já comentamos isso aqui na primeira pergunta. Ficamos muito felizes, né, de saber que o Brasil faz parte dessa história. Mas a Netafim tem um diferencial do mercado de empresas ligadas à irrigação, porque a Netafim, como o Carlos já comentou, é de gotejamento ou subterrânea. E a gente olha a irrigação, pivôs centrais. Primeira coisa, né, que a gente pensa, irrigação. A gente conhece a irrigação por pivôs centrais ou aspersão, mas a tecnologia da Netafim está sempre ligado a esse gotejamento. E nesse gotejamento você pode fazer fertirrigação também. Qual é a diferença de você fazer gotejamento ou por aspersão ou por pivô central? Muito legal. Vamos lá. Então, o gotejamento, Fred, qual o conceito que está por trás da irrigação por gotejamento? É uma colocação de água para a planta como se fosse um conta-gotas. Então, ao invés de imitar a chuva, como conceitualmente é os outros sistemas de irrigação, por exemplo, pivô ou uma aspersão convencional, o gotejamento ele trabalha com aplicar água pontualmente, como se fosse realmente um conta-gota, exatamente na raiz da planta. E isso, como muito bem dito por você, Fred, possibilita a melhor sinergia que uma planta pode ter, que é a aplicação nutricional, a famosa fertirrigação. Então, nada mais sinérgico para a planta, né? O veículo que leva nutrição para dentro da planta é a água. E a partir do momento que você tem a oportunidade de água e nutrição junto, né? É como como vai no nutricionista, você consegue ali fazer um fine tuning, né? Um fino da sua nutrição. E exatamente o gotejamento, ele possibilita essa oportunidade. Agora, eu queria tocar um outro ponto aqui com vocês, e que eu acho que é muito relevante, quando você mencionava do gotejamento subterrâneo, Fred. O gotejamento subterrâneo, ele proporcionou ou nos deu a oportunidade de fazer o que a gente chama hoje de harmonização de sistemas de irrigação.
Então nós somos apaixonados por irrigação e nada mais sinérgico do que você cooperar com outros sistemas e irrigar 100% da área. Então, o pivô central, todos sabem muito bem, ele irriga de forma circular. Então, existe ali, né, os corners do pivô, que são áreas de sequeiro e que não são aproveitadas. Ou seja, aquele agricultor, ele tem uma fonte de água implementada na fazenda, ele tem uma fonte de energia, ele já tem um mindset, ele já tem um conceito de ser um irrigante, mas ele tem ali 25% da área dele que não é aproveitada. Então, nos últimos 10 anos, a gente desenvolveu o conceito de harmonização com gotejamento subterrâneo, justamente para suprir essas áreas de corner que hoje não eram irrigadas. Imaginem vocês, Mona Lisa, que são 2 milhões de hectares de pivôs implantados, o que significa dizer que tem 500 mil hectares aproximadamente de áreas de corner que poderiam ser irrigadas com uma grande parte da infraestrutura já existente. Então, esse é o nosso modus operandi hoje. Hoje a gente tem atuado também no segmento de grãos e fibras através desse conceito de harmonização, aonde no final do dia esse agricultor tem 100% de área irrigada. Imagine você que ele consegue fazer em um talhão retangular, que ele tem pivôs e gotejamento, ele consegue plantar no mesmo dia, ele consegue colher no mesmo dia, ele consegue Otimiza demais o trabalho. Exatamente, ele consegue fazer os tratos fitossanitários no mesmo dia. Então, e quando ele tinha lá um bloquinho de sequeiro, ele tinha diferentes estágios da cultura. Então, ele tinha que fazer o manejo específico para o pivô e o manejo específico para o corner. Então, essa tecnologia, ela está disponível hoje no mercado. E a gente acredita muito que ela passa a ser um acelerador importante aí na adoção de sistemas de irrigação. Você falou muito sobre as ações que vocês estão desenvolvendo e tudo isso tem a ver com marketing, que é a sua área de atuação e é uma área que eu amo também, gosto demais. Mas como você faz para trabalhar a comunicação internamente e fora também da sociedade em geral? Porque a gente sabe que as empresas hoje, as grandes marcas, elas têm uma comunicação muito fácil com quem vive o agro. Mas quando a gente fala da sociedade em geral, aquelas pessoas que não conhecem nada do agro, a gente tem essa deficiência, infelizmente, né? Eu falo muito sobre isso nas palestras, né? Sobre essa desinformação de quem não vive o agro. Como que é o seu trabalho para tentar combater isso especificamente relacionado à irrigação, que aí o desafio é ainda maior, né? Legal. Bom, eu vou começar te dizendo assim, o Brasil hoje tem 8 milhões de hectares irrigados, seja através de métodos mecanizados ou através, por exemplo, de 1 milhão de hectares de irrigação de inundação no arroz, 3 milhões de hectares de irrigação, aplicação de vinhaça por autopropelido em cana. Então, todos esses métodos juntos são 8 milhões de hectares. O estudo que a Agência Nacional de Águas desenvolveu nos últimos 3 anos mostra que existe aí um potencial para agregar outros 12 milhões de hectares nos próximos 20 anos. Então, sair de 8 milhões para 20 milhões de hectares em 20 anos. Como que a gente vai conseguir isso? E aí eu conecto a sua pergunta. Principalmente convertendo não irrigantes a irrigantes. Então, como que eu comunico com esse público que hoje não conhece a irrigação, né? Porque é muito fácil eu crescer num atual irrigante já. Sim, porque ele já tem essa consciência. Ele né? já tem essa consciência. Agora, eu preciso despertar o interesse, de certa forma, naquele agricultor que ele ainda não é irrigante. E para isso, obviamente, que a gente tem todo um plano estratégico, né? Um plano de comunicação que passa por comunicação online, offline, regionalização. Quando a gente fala de comunicação, a gente costuma brincar um pouco com a nossa equipe, né? É muito diferente você se comunicar com uma audiência em São Paulo, onde está localizada a nossa planta, a nossa fábrica fica em Ribeirão Preto, São Paulo, ou você comunicar com o nosso público, o nosso usuário que está lá em Mossoró, que é aquele irrigante de melão que está utilizando o sistema. Então, a gente tem um desafio muito grande em regionalizar também essa comunicação para cada uma dessas geografias que a gente tem trabalhado.
Então, a sua resposta ela passa muito por isso, sabe? Ela passa muito por trabalhar conceitos para conversão de não irrigantes a irrigantes. Esse que é o mercado. A gente costuma dizer, poxa, mas quem que é o grande competidor da irrigação? Né? Quem é a outra empresa que compete com a Netafim? Eu vejo que o competidor somos nós mesmos, ou nossa capacidade, ou nossa habilidade de trazer não irrigantes para a irrigação. E, assim, muito felizmente, eu digo para vocês que o momento, eu como já estou no setor aí há 20 anos, o momento ele é muito diferente. Os últimos 2, 3 anos, irrigação ela está na pauta, mais e mais agricultores estão acessando essas oportunidades. E isso tem muito a ver com marketing, tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com propostas de valor. Realmente, um sistema de irrigação ele é muito caro, né? O caro é aquilo que não se paga, né? Então, eu trago para você exemplos, por exemplo, o café. Nós irrigamos uma área bastante importante de café. O café ele triplica a produção quando você irriga. Então, a gente vê outras tecnologias falando, poxa, eu vou aumentar 2 sacas, 5 sacas, 7 sacas. A partir do momento que eu coloco irrigação no modelo de produção, eu estou falando de 3 vezes mais produtividade. Sim. As 20 sacas médias do Brasil vai para 60 sacas. É um investimento que traz o retorno. O retorno é certo. Né? Exato. Então, esse agricultor, esse cafeicultor, ele paga o sistema na primeira colheita. No caso de grãos, de cereais, isso depende um pouco do número de cultivos que ele consegue fazer durante um ano agrícola. Mas, normalmente, em 7, 8 colheitas, ele também paga pelo sistema. Então, é esse tipo de informação que a gente tem que comunicar para que... eu costumo dizer assim... não é só a parte técnica que importa, ela é super importante, ela faz parte do contexto, né? Nós somos uma empresa muito técnica, mas existe um exercício importante que é comunicar realmente o valor que essa tecnologia... Os benefícios, né? Entrega. Você tocou num assunto agora importante e sensível aqui da nossa conversa, que nós já colocamos que a Netafim é especializada em tecnologia de agricultura irrigada subterrânea ou por superfície. E aí você falou dos grãos, que aí certamente é um mercado consolidado em pivôs centrais ou de aspersão. Como é que a Netafim pode ou quer entrar forte nesse mercado de irrigação subterrânea, atendendo os grandes agricultores, as grandes áreas de produção? Legal. Esse segmento, há 10 anos atrás, a gente não olhava com profissionalismo para esse segmento. Em 10 anos para cá, a gente introduziu o gotejamento subterrâneo, a tecnologia evoluiu demais de 10 anos para cá. E aí, a partir daí, nós fomos adquirindo muita experiência em diferentes geografias, diferentes tipos de solo, diferentes culturas, seja soja, milho, algodão, feijão. Basicamente, como funciona? Enterra o cano mesmo lá embaixo? A quantos centímetros da superfície? O sistema ele é concebido de 20... Obviamente, nós temos os tubos gotejadores que são preparados para enterrar. E eu tenho uma máquina agrícola que é uma enterradora, ela faz a injeção do tubo georreferenciado a 20 centímetros de profundidade no solo. Então, esse é um processo que evoluiu muito, existem máquinas e tecnologias específicas para isso e que proporcionou a gente entrar fortemente nesse mercado. Nós estamos falando aí de 40 milhões de hectares de safra, mais em torno aí de 20 milhões de hectares de safrinha, e que hoje é uma oportunidade real. A gente escalou esse negócio aí nos últimos 3 anos, acessando principalmente as geografias que existem aí um maior potencial de irrigação, e sem dúvida essa escalada ela acontece muito forte de agora para frente. Quais são as limitações? Quais são as limitações que o agricultor pode encontrar se ele decide por essa tecnologia? Bom, eu diria para você que, primeiro, que eu estou trabalhando com uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia diferente do que a gente já bem falou aqui. O pivô central, ele já é conhecido há pelo menos 30 anos pelo agricultor irrigante do Brasil. Então, essa é uma nova tecnologia. Ela traz
um cuidado especial no momento da implantação, né? Ou seja, como falamos aqui, eu estou injetando o sistema de irrigação no solo. Hoje já existe tecnologias que possibilitam isso de forma georreferenciada, de forma controlada de profundidade, distâncias. Então, isso evoluiu muito. Mas eu diria que existe aí um cuidado especial que deve ser feito durante a instalação desse processo. E um outro ponto, e que para a gente é uma transformação muito grande, é você estar junto desse agricultor. Ou seja, se ele não conhece a tecnologia de uma forma profunda, cabe a nós, como empresa, aproximar a nossa equipe para que realmente a gente possa capacitar, instruir, atuar no manejo da irrigação e da fertirrigação, porque no final do dia a gente quer que esse agricultor extraia valor do sistema. Então, eu diria que uma estruturação de pessoas capaz de suportar esses agricultores também é um desafio e que faz parte aí do nosso escopo de trabalho. Muito bom. Segue. Carlos, você fala com uma propriedade da irrigação, você já falou várias vezes aqui na nossa conversa que é apaixonado por irrigação. Então conta pra gente como você entrou nesse mundo. Eu sei que você também é engenheiro agrônomo, mas você vem de família que é do agro. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Nossa, que legal. Bom, essa história ela começou há pouco mais de 20 anos atrás, ou até um pouco mais, quase 30 anos atrás. Eu me espelhei no meu pai, que é engenheiro agrônomo, e ele foi para mim uma primeira grande inspiração. Poxa, eu quero trabalhar nesse segmento. Assim, produzir alimento é algo que realmente me encanta muito. E é muito interessante porque, assim, desde o meu primeiro ano de graduação, eu já comecei a trabalhar com irrigação. Então, assim, poxa, eu tinha um sonho como estudante que era realmente de ingressar numa grande empresa de irrigação. E tive a oportunidade hoje eu estou completando aí pouco mais de 18 anos de Netafim. Então minha história ela começou dessa forma, e é legal porque assim eu tive a oportunidade de transitar em várias áreas diferentes da irrigação, né? Seja na área, como eu sou formado em engenharia agronômica, eu tive um tempo na parte trabalhando com a parte mais de desenho, a parte de mais engenharia e menos agronomia. Depois também tive uma longa jornada como especialista agronômico e gerente agronômico, que realmente é esse papel importante de estar junto do agricultor para que ele extraia valor da tecnologia. E hoje, assim, hoje eu me sinto muito mais uma pessoa responsável por levar os conceitos de irrigação para mais e mais agricultores. Acho que esse é o principal papel que hoje eu emprego e que fui desafiado e questionado por você. Assim, acho que esse tem tudo a ver com o meu momento. O meu momento é realmente como a gente escala esse negócio da irrigação, como que a gente faz esse conceito ele chegar em mais e mais agricultores. É sensacional porque a gente vê a paixão, né? Que Enquanto ele fala... um agrônomo tem pela irrigação, e a gente fica muito feliz porque, de novo, né? Só assim que nós vamos alcançar mais produtividade. Agora, para a gente levar um pouco mais de informação sobre as inovações e tecnologias, qual é o futuro da irrigação olhando pelo lado da pesquisa e desenvolvimento que a Netafim realiza? Porque a gente sabe que o que vem de Israel em relação à agricultura vem muito forte e veio cheio de startups, de coisas que a gente nem imagina. Como é que a Netafim está olhando a irrigação do futuro? Muito legal, Fred. Eu diria assim, de uma forma muito simples para você, que irrigação do futuro é irrigação digital, né? Então, a gente vive hoje no mundo digital. Não dá para fugir da inteligência artificial que está chegando com força aí, né? Não dá. Então, assim, hoje a gente faz uma reserva de um hotel por um aplicativo no telefone, ou chama um Uber pelo telefone, você faz um esporte e usa um aplicativo para monitorar. E por que não, né, usar conceitos de IoT ou conceitos de digital farming também para irrigação? Então, esse é o momento de escalar digital farming. Essa é a grande tecnologia que a Netafim vem trabalhando
no P&D, no Pesquisa e Desenvolvimento, né, dentro da nossa companhia. E quando a gente fala de irrigação digital, a gente está falando principalmente em monitorar. A partir do momento que eu monitoro, eu consigo tomar melhores decisões. Monitorar é o quê? Monitorar o clima, monitorar a planta, monitorar o solo. Isso já acontece hoje. Já acontece. Mas seria de uma forma mais intensa, isso? Seria de uma forma cada vez mais intensa. Hoje a gente fala de irrigação na nuvem, né? Então essa informação ela é monitorada e de forma automática ela vai para a nuvem. Nós temos sistemas, softwares que analisam esses dados e fazem sugestões para o agricultor tomar a decisão de irrigar na hora certa, no momento certo e só quando realmente precisa irrigar. Então isso passa por monitoramento, análise e automação do processo de irrigação. Essas são ferramentas hoje que já estão à disposição dos agricultores irrigantes. A gente vem escalando bastante forte esse tipo de tecnologia, porque no final, poxa, eu estou aqui conversando com vocês agora, mas se eu sou um agricultor e quero saber como está a minha irrigação, a minha propriedade, meu solo está com a umidade ideal, eu tenho como acompanhar isso através... De longe, em qualquer lugar que você estiver do mundo. Qualquer lugar que eu estiver, então é uma paz de espírito, né? Uma tranquilidade para esse agricultor bastante importante. Então, Fred, em termos de tecnologia, eu diria para você que a grande revolução que a irrigação passa é a digitalização da irrigação, sem dúvida nenhuma, através de hardware, softwares que realmente possam simplificar a vida desses agricultores. A gente vê, inclusive, as fazendas verticais, né? De plantio de hortaliças ou leguminosas, né? Que são realizadas de forma vertical, uma coisa incrível, né? E aí a irrigação interagindo com a nutrição de novo, né? A fertirrigação, mas com sistemas até de luminárias, né? Que trazem outras oportunidades, né? Então a gente está olhando esse mundo da irrigação e fica realmente muito... É muita tecnologia, né? É muito feliz. E eu estava reparando aqui, Mona Lisa, a gente veio de azul, mas não foi combinado. Não foi, tá todo mundo de azul aqui. De azul, aqui o fundo... Cenário azul, cenário mas porque azul. a Netafim é azul. Certo, e a água é azul. né? Então a gente fica muito feliz. Eu já estou quase que encerrando esse bate-papo, mas eu te dou a oportunidade, Mona Lisa. Faz aí mais uma pergunta, porque você vem sempre com perguntas mais focadas aí na questão de história do pessoal e tal. E eu fico muito feliz por essa sua participação aqui comigo, nessa dupla que nós estamos fazendo aqui. O que mais você pode trazer de conhecimento aí junto com o Carlos? Então vamos lá. Eu acompanho o Carlos nas redes sociais. Eu sei que ele é todo fitness, viu, Fred? Assim como eu, sou corredor agora, né? Eu não sei, essa discussão eu vou ficar meio... Ele é ciclista, então ele posta lá, e ele não anda 5, 10 quilômetros, não. Ele anda 200 quilômetros. Eu vejo e falo, mas gente do céu... Isso de carro pra mim já é quanta longe, disposição. É verdade. E assim como o ciclismo, o esporte, que exige ali... planejamento, dedicação, a agricultura também é assim, não é, Carlos? Uau, eu acho que essa é uma analogia incrível e que tem tudo a ver, né? Eu acho que isso funciona para tudo, na verdade. Se você não tem disciplina, é muito difícil que as coisas aconteçam, né? Então, assim, eu realmente acabo utilizando a parte esportiva para fazer um equilíbrio na minha vida. E essa disciplina ela funciona muito bem, né? Seja para o esporte ou seja para o nosso dia a dia de trabalho, nosso dia a dia profissional como um todo. E o seu esforço, sem dúvida, é um pouco maior aqui na agricultura, porque os desafios são enormes na área de irrigação. Primeiro, já que falamos, né? Conscientização. Depois tem toda a legislação, resposta à sociedade a respeito da proteção ao meio ambiente, que a água é um bem que nós precisamos preservar. Então, a gente fica mais uma vez feliz de ter a presença aqui de Carlos Eduardo Sanches, que é diretor de marketing da Netafim, uma empresa que está no Brasil há 30 anos, há 60 anos descoberta por um israelense, que a gente não pode dizer que não seja por acaso, encontrando um gotejamento de uma planta em pleno deserto e trazendo essa tecnologia para a agricultura brasileira. Esperamos que a nossa produção agrícola realmente tenha alcance em mais produtividade com as tecnologias da Netafim.
É isso aí. A pergunta que não quer calar. Vamos lá. Carlos, tá mais fácil andar 300 km de bike do que conscientizar esses produtores rurais da irrigação? Eu vou te falar que sim, viu? O desafio dessa conscientização, ele exige mais e mais disciplina, como eu falei anteriormente. Mas, assim, eu reforço e acredito muito nisso, né? Principalmente porque irrigar, no final do dia, é ter 12 meses produtivos por ano, é você neutralizar os efeitos do clima, é você poder aplicar nutrientes a cada gota, você fertirrigar, você valorizar a sua propriedade e ter uma nova fazenda embaixo dos seus pés, né? Então, a conscientização que a gente falou aqui, ela tem um papel muito importante e esse talvez é o meu papel aí como gestor mais importante aí para os próximos 3, 5 anos aí de jornadas de irrigação. Para finalizar, para encontrar a Netafim, onde que o agricultor busca essa informação? Legal, eu queria deixar aqui o nosso site www.netafim. A Gabi agradece, né, que ela está aqui acompanhando a gente, coordenadora de marketing lá da Netafim. Então, legal, netafim.com.br. Nossa escritório e fábrica fica em Ribeirão Preto, São Paulo, mas a gente está presente no Brasil todo através dos nossos distribuidores. Nós temos nossos distribuidores parceiros que atuam acessando esses agricultores junto com a gente. Então, é só entrar em contato e tenho certeza aí que a nossa equipe vai estar mais do que à disposição aí para essa jornada de agricultura irrigada. A gente falou de todos os assuntos, se a gente ficasse aqui a tarde toda. A conversa tá boa demais. Tá boa demais. E a água fazendo presente também na pegada de carbono, na menor emissão de CO2, tudo isso a gente vai discutir. Tenho certeza que o Carlos vai voltar novamente aqui no nosso podcast. Nós vamos encontrar com o Carlos também eventos e feiras do agronegócio. Mas que um resumão são 3 palavrinhas. Aí eu quero saber se você vai concordar comigo. Irrigação, sustentabilidade e tecnologia. Uau, acho que falou e falou bonito, Mona Lisa, muito legal, concordo plenamente. Gostou demais dessa edição do podcast NA, Mona Lisa? Eu amei essa edição. Então, maravilha. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela sua participação. Veio aqui em Valinhos, na sede do Notícias Agrícolas, prestigiar aqui o trabalho do Notícias Agrícolas, prestigiar o nosso trabalho, a gente fica muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho e empenho em fazer com que a nossa agricultura seja mais produtiva. Obrigado mais uma vez, Mona Lisa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui combinando com você. É isso aí. E agradecer aqui nossa equipe técnica do Notícias Agrícolas, que gentilmente oferece essa oportunidade de fazer esse bate-papo tão bacana. Então agradeço a Mona Lisa mais uma vez em dividir esse podcast comigo. Obrigado, Carlos, pela sua presença novamente. Muito legal. Eu também queria aproveitar e agradecer você, Fred, você, Mona Lisa. Dizer que, poxa, foi uma oportunidade muito agradável estar aqui com vocês. É uma conversa realmente que nos cativa bastante. Então contem sempre comigo. Assim que estiverem passando lá por Ribeirão Preto, fica o convite para que visitem nossa estrutura também lá. E é isso aí. Estamos sempre à disposição. Obrigado. E a você que está nos assistindo aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações. Obrigada, turma! Beijo! Valeu. Tem que ser assim.